Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Maicon Silveira, onde você aprende a programar programando. Desde já eu quero deixar aqui com vocês bem claro que toda a honra, toda a glória, todo o poder é o Criador dos céus e da terra e nosso Senhor Jesus, porque graças a Ele que vocês têm esse canal aqui com esses conteúdos que nem curso pago ensina. Canal esse que você não vai ver os conteúdos que tem aqui nem curso pago, pessoal. E você vai aprender a ser um programador completo, tanto da parte de front-end como de back-end, e não só essas partes básicas de PHP que você está aprendendo aqui no canal, mas vamos aprender um PHP mais avançado, com Docker, Kubernetes, padrão MVC, padrão PSR4. Então a gente vai trabalhar com vários padrões, até para você trabalhar para outra empresa se você quiser. Não é o que ensino aqui, tá pessoal? Eu ensino aqui você se tornar um empreendedor, porque até então qualquer ferramenta em PHP que você criar, trabalhando de forma autônoma, vai pagando ali, criando vários mini salários ali, um salário aqui, outro salário aqui, às vezes uma só paga 3, 4, 5 salários, e você não precisa trabalhar para essas empresas que pagam aí 5, 10 mil reais, sendo que essas ferramentas vai gerar isso para você automaticamente, no quesito que você tirar uma dor do mercado, tá bom? Eu tenho várias ferramentas que fazem isso para mim, trabalha para mim no piloto automático. Por isso que eu estou aqui te ensinando no canal. Então toda honra, toda glória e todo poder ao nosso Senhor Jesus. Antes de mais nada, para você ter a absorção completa desse conhecimento, veja o conteúdo sem fazer nada, depois veja mais uma vez e faça junto comigo. Assim você vai ter 100% de aproveitamento, tá bom? Então, muita atenção a esse detalhe. Outro detalhe, seja honesto, justo, seja uma pessoa correta, porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você planta coisas boas para a sua vida, você vai colher coisas boas para a sua vida. Se você está aprendendo programação, não desista, continue até você aprender, repetindo, 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 até que isso entre na sua estrutura psicológica, pois a repetição é a mãe do aprendizado. Eu costumo falar aqui no canal, quando você era criança, você começou a andar, levantou, caiu, até que você conseguiu andar sozinho, né? Você teve que repetir várias vezes. A mesma coisa é com programação, uma linguagem nova, inglês, alemão, japonês, o que seja que você for aprender, você tem que ficar repetindo até que aquilo entre na sua estrutura psicológica. E se você errar, não tem problema, pessoal. Errar é normal. Quanto mais eu errava na programação, quando eu estava aprendendo, mais eu aprendia. E por isso que eu estou aqui ensinando para vocês. Porque eu errei muito. E se eu errei muito, eu me esforcei para aprender e descobrir onde eu errava. Eu não ficava copiando e colando código, e sim analisando o código para falar onde é que eu estou errando. E olhava linha a linha. Olha, faltou um ponto e vírgula. Olha, faltou um parênteses. Olha, faltou isso. Olha, faltou aquilo. Então eu ia descobrindo os erros e ia aprendendo com os erros. Então você aprende com os erros até quando você monta uma empresa. Você inicia uma empresa, você aprende a maneira certa de abordar o cliente, a maneira certa de você oferecer o seu produto, a maneira certa de você fechar um contrato, a maneira certa de você trabalhar com o seu produto e você coletar feedback e melhorar cada vez mais suas ferramentas. Então, invista em você mesmo e você se tornará valioso para o mercado. A profissão a melhor profissão e a profissão do futuro vai ser programação. Daqui 5 a 10 anos, você vai se arrepender muito se você não aprender a programar agora. Se você quer aprender a programar, eu tenho aqui o curso completo que te ensina a criar do passo a passo do PHP, front-end e criar um sistema de automação de cobranças, onde você ganha com contabilidade, academia, funerária, toda empresa que faz cobrança recorrente por Pix e boleto. E ainda você aprende a fazer integração com um banco digital e fazer ela funcionar no piloto automático, onde você aprende a criar robôs que trabalham para você, tá bom? Então isso é o legal dessa programação. Aproveite que as vagas estão acabando e em breve não vai mais ter acesso a esse curso. Como alguns cursos aqui que tem no canal, você não consegue mais ter acesso. Por exemplo, esse aqui, as vagas estão encerradas, ó. Não consegue comprar. Está sem previsão de abertura. Assim os outros também, tá? Aqui loja virtual, ó, sem previsão de abertura, já encerrou.
Já temos a cota de alunos que a gente consegue atender. Mas por que você não abre? Porque eu tenho que dar suporte para os alunos. Então, eu não consigo entregar de qualquer jeito. Então, se você recebe um conteúdo bom, gratuito aqui no canal, imagine aqui o curso que você pode adquirir na plataforma. Não é só isso, você ajuda o canal. Outro detalhe também que eu peço, além de você ser honesto, justo e não mentir, tá? Evite mentir, porque isso volta para você. Faça coisas boas, seja honesto, justo. Ajude o seu próximo. Se você vê um mendigo passando necessidade, você tem uma roupinha a mais, ajude-o. Se você vê um mendigo que não tem o que comer, leve uma marmitinha para ele, leva uma cesta básica para uma família que não tem condições, ou lá no orfanato da tua cidade. Pega o link desse canal que ensina a ser um profissional e leva lá no orfanato da tua cidade, dando toda a honra e glória a nosso Senhor Jesus. Toda honra e glória a Ele, não é nada para mim. Aqui que o meu nome fique pequeno, o nome do Senhor Jesus cresça, tá bom? Então essa é a ideia aqui do canal. Se você tem outra religião, eu respeito, mas aqui eu não falo sobre religião, e sim seguir o amor verdadeiro do nosso Senhor Jesus, seguir o nosso Senhor Jesus, nem de placa de igreja, tá bom? Então é isso. Vamos lá, que tudo que você aprender nesse canal, pessoal, venha ajudar a sua vida, venha ajudar realmente você que está desempregado, venha ajudar você que não tem condição de fazer um curso, venha ajudar você a ter uma profissão digital. Então, se você está gostando do meu método de ensinar, se você está gostando dos vídeos do canal, deixe seu comentário abaixo, sempre marque ali o joinha, todos os vídeos que eu posto, e deixe ali o comentário embaixo. Você também pode mandar depoimento em vídeo para mim, acessando a plataforma EAD, clicando aqui em qualquer curso. Eu tenho um botão do WhatsApp que você pode mandar o depoimento no local claro, como impactou você esse vídeo. Pode ser um depoimento de 1 minutinho aí, não tem problema. Só você falar como os vídeos do canal estão impactando a sua vida, tá bom? Não se esqueça de entrar na descrição do vídeo no grupo de WhatsApp para você fazer votação. Me seguir no Instagram, onde tem aulas básicas de PHP lá, tá bom? Que eu estou postando todos os dias. Então vamos lá. Agora você observou que eu tenho aqui já feito a leitura. Na aula anterior a gente puxou essa capa aqui, puxou essas descrições aqui abaixo e criou essas novas colunas no banco de dados, na tabelinha de empresa. Agora vamos criar uma coluna aqui chamada serviços. Então vamos lá, vou dar um super zoom aqui, serviços, não coloque acento nem maiúsculo, serviços, assim. Vou colocar aqui mais umas coluninhas, vou colocar aqui, isso mesmo. Então aqui eu tenho um ID dos serviços, ID, tá pessoal? ID. Esse ID vai ser 5 aqui, vai ser autoincremente, então você vai rolar o mouse até chegar aqui no AI, marquei o AI. Vou voltar aqui, que ele é autoincremente, ele é obrigatório. Eu preciso dos meus serviços, eu preciso aqui do ícone, eu preciso do título e da descrição. Ele não tem link, então é só para falar um pouquinho sobre cada servicinho que você oferece aí na tua agência de marketing digital, agência web. E daí eu vou criar mais uma coluna chamada ícone. Ela vai ser varchar 255 caracteres. Não, o ícone é pequenininho, né, pessoal? Vou colocar aqui, ó, 50 caracteres. Ele é bem pequenininho, não tem ícone muito grande. Se você quiser aumentar, aumenta aqui. É obrigatório ter o ícone, senão ele sai do padrão dos nossos serviços. Aqui o título. Aqui eu tenho varchar, já é 255 caracteres. Não, vou colocar 100 caracteres aqui, isso é um título curto. Aqui eu tenho a descrição. Descrição. Aqui eu vou colocar varchar, vou colocar 200 caracteres só, não precisa, vou colocar 255 aqui. E aqui eu tenho a data que ele foi cadastrado, ok? A data vou colocar no padrão varchar, e eu vou, varchar não, date time, tá pessoal? Date time e prontinho, é só isso que eu preciso. Vou clicar aqui em guardar. E eu já tenho aqui minha tabelinha pronta. Eu tenho um ID, eu tenho um ícone, eu tenho um título, eu tenho a descrição, eu tenho um data. Perfeito. Agora eu vou entrar aqui no meu sistema, vou fechar todas as abas, ó, Close All. Vou salvar o que precisa ser salvo. Vou entrar aqui no meu sistema, vou entrar aqui no MSFlix, aqui, MSFlix, Chip MS, depois MSFlix. Aqui no MSFlix, na pastinha, vou New Folder, serviços, vou dar um clique fora.
Aqui eu vou colocar New Folder, dentro de serviços, filtros, dá um clique fora. Aqui dentro de serviços eu vou colocar o New File, index.php, vou dar um clique fora. Aqui eu vou jogar dentro de serviços para evitar algum erro. Aqui ó, dentro de filtros eu vou criar aqui o New File, criar.php, dá um clique fora. Dentro de filtros, New File, atualizar.php, dentro de filtros, New File, excluir.php. Ok. Aqui então eu tenho dentro de filtros atualizar, excluir e criar. Ok. Aqui eu tenho o index. E agora, pessoal, dentro aqui do index eu tenho a listagem, né? Que vai ser feita a listagem, mas eu tenho também aqui dentro da pasta serviços, eu tenho new file, criar cão, né? Vamos colocar criar cão.php, dá um clique fora. Aqui dentro também eu tenho o atualizar cão.php e pronto, eu tenho esses carinhas aqui. E agora não tem nenhum arquivo e eu não te dei nada para download. Perfeito. Então eu vou fechar todo mundo aqui e vou abrir arquivo por arquivo para você entender. Primeira coisa que eu vou abrir aqui, pessoal, é o meu index. No meu index aqui eu vou fechar filtros aqui para você entender. Eu abri aqui o index e é o filtros. Aqui dentro da pasta filtros eu vou colocar também um index em branco.php, só para não ter acesso a ela fácil, mas depois eu vou colocar um htaccess quando a gente ir para o servidor. Deixa eu puxar aqui a minha telinha. Aqui assim, ok. Agora estão vendo que vocês estão vendo perfeitamente. Eu vou aqui na pasta, eu tenho a pasta aqui serviço, eu tenho empresa, deixa eu voltar aqui, eu tenho empresa, serviços, vou minimizar, eu tenho usuários. Vou entrar aqui em usuários, vou clicar no index, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou lá no index, aqui eu vou fechar o index filtros e aqui no index serviço eu vou colar, Ctrl S para salvar, perfeito. Eu tenho serviços aqui e esses serviços, pessoal, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Aqui eu simplesmente mudo ele para serviços, como é uma pasta chamada servicos, não é mais usuário criar, e sim usuários, a parte de servicos. Eu vou selecionar aqui onde tem usuários e vou com Ctrl H e vou fazer o seguinte, vou mudar para servicos, que é o nome da nossa pasta, e vou substituir todos. Vou dar um Ctrl S para salvar. E pronto. Vou voltar aqui no nosso sistema aqui, vou voltar aqui, fechar. Vou voltar nele aqui. Eu tenho um ID, eu tenho aqui o ícone, né? Eu tenho um ícone ali que ele pode apresentar ou não, né? Esse ícone eu posso deixar ele visível aqui no painel também. E eu vou te mostrar isso. Aqui eu tenho um ícone, aqui eu tenho o título. Aqui na tabelinha eu tenho a descrição, ou descrição, né? Descrição aqui. Descrição. Ok, perfeito. Vou fechar aqui. Eu tenho o editar, pronto. E o excluir ali. Isso também tem. Eu tenho também o data, né? Eu vou colocar o data aqui acima do ícone, que é a data que foi cadastrado. Data. E pronto, eu tenho um ícone, data e tudo mais. Perfeito. Ctrl S para salvar. É isso que eu quero. Agora que eu tenho esses dados sendo recuperados, aqui embaixo eu tenho que fazer a leitura em serviços. Em serviços aqui eu simplesmente vou colocar em Order by Data Desk. Aqui ele já colocou o banco de dados de serviço porque eu substituí de usuários para servicos lá em cima e ele substituiu todos. Então ele já colocou aqui a leitura. E Order by de acordo com a data que foi cadastrado. Perfeito. Então aqui eu tenho o usuário base 64 ID. Isso aqui não é usuário, tá pessoal? Que eu vou mudar esse usuário. Vou dar um Ctrl H aqui também. Eu vou mudar para servico. Só servico, né? Ou ser.
serve. Eu vou colocar serve para ficar mais fácil e não misturar muito aí. Então tem o serve, Ctrl A para salvar. Eu tenho um ID, eu tenho data ali. Olha que interessante, eu só copiei e colei, pessoal. Aqui eu tenho data, eu tenho um ID que ele vai chamar. Se não existir nada, ele não vai chamar. Eu tenho abaixo aqui de data, eu tenho serve ícone, que vem do nosso banco de dados, ícone. Aqui eu vou tirar esse cara aqui. Eu tenho o ícone, eu tenho o título, eu tenho a descrição aqui. Ok. E depois eu tenho o editar. Eu tenho aqui o editar. Deixa eu tirar essa parte aqui que eu não tenho esse TD aqui. Ctrl S para salvar. Eu tenho ali filtros, serviços, atualizar. Eu tenho atualizar ali nos filtros. Filtros eu tenho atualizar, criar e excluir. Perfeito. Eu tenho atualizar. Aí ele recebe. Eu tenho a parte de edição, que ele manda para. Quando ele clicar ali para editar, aqui serviços, atualizar, editar. Aqui é atualizacão. Atualizacão. Ok, ele manda para o atualizacão. Aqui, como fizemos lá em usuários, o ID é escondido. Perfeito. Aqui eu tenho enviando aqui o ID. O método aqui é post. Aqui eu tenho serviços, filtros, excluir, tá certo? Ele manda o ID também. Perfeito. Então, basicamente, eu copiei e colei e você viu que eu só alterei alguns detalhes. Então, não ficou complicado aí para você entender, porque isso aqui a gente já fez, tá? Tá fazendo a leitura lá de serviços, agora a gente tem que chamar isso no menu. Para chamar no menu, eu venho aqui, rolo o mouse até chegar aqui no menu do painel, aqui ó, Chip Menu. Aqui no Chip Menu eu tenho configurações, Shift Alt setinha para baixo, eu vou colocar aqui serviços. E aqui eu vou colocar index, ok? Ctrl S para salvar e aqui eu tenho serviços aqui do lado. Ctrl S aqui. Pode observar que eu só mapeei lá para os serviços. Vou voltar ali no meu sistema. Vou inserir aqui e venho aqui, ó, serviços. Não tem nada na tabela porque a gente não cadastrou ainda. Vamos cadastrar. Mas ele está fazendo a leitura. Como que eu sei que ele está fazendo a leitura? Você vai saber agora quando eu clicar aqui em criar. Não existe aqui o novo, que é o criar. Então vamos lá criar essa parte de criar cão. Ele fica disponível para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui em cima, deixa eu voltar no index. Aqui, vou fechar aqui o menu. Vou aqui em index serviços, vou fechar aqui o index usuários. Então está funcionando perfeitamente. Aqui eu tenho criar, é criacão, ok? Para ser diferente. Ctrl S para salvar. Aqui o criacão ele está em branco, então vou entrar aqui do lado e vou buscar o criar usuário aqui. Então vamos lá, vou buscar aqui o usuário, criar. Vou copiar essa tabela aqui de criar usuário, que é onde que está? Na pasta usuários, não é filtros, tá pessoal? Aqui no criar usuários, lá que eu vou simplesmente copiar o código HTML para você aprender aí. Vou aqui em serviços, criacão e vou dar um Ctrl V aqui. No criacão eu simplesmente vou adicionar os ícones que eu quero, mas aqui ó, no método aqui no caminho eu tenho que mudar também aqui de usuários, Ctrl H para serviços. Vou substituir tudo, Ctrl S para salvar, e aqui os serviços ele manda para o criar. O método é post, ok? Vou minimizar aqui, vou rodar o mouse até subir em cima, aqui na parte de cima. Aqui ele já está como serviços, é isso mesmo, serviço. E aqui o local é serviços. Ctrl S para salvar. Vamos lá verificar, atualizar, ele não entra aqui, então vamos lá em serviços. Vou aqui em novo, ele entrou. E aqui, simplesmente copiei a parte de criar. Então, se eu copiei, perfeito. Se eu está pronto esse copiado, agora eu vou simplesmente mapeá-lo ali, ok? Então, vamos lá. O nome não é nome, vai ser
ícone, é obrigatório. Aqui o name é ícone, cole o ícone, é obrigatório, required. E aqui eu tenho o título, adicione o título no placeholder. Aqui eu tenho o descrição, e aqui adicione uma descrição. Aqui é texto, deixa eu ver se é texto aqui, perfeito. E é só isso que eu preciso, o ícone, adicione o título e a descrição. Então aqui é a descrição. Aqui, pessoal, aqui está o ícone. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse e-mail aqui que está o descrição aqui, que é obrigatório. Vou copiar ele aqui. Copiar, colar aqui embaixo. E aqui eu vou pegar o título. Adiciono um título e vou colar aqui. Adiciono o título. Aqui eu vou chamar de título. Aqui em cima eu vou pegar o name, título e colocar aqui, name, título. Vou remover aqui dessa div aqui da coluna 4 e colocar aqui. Aqui, ó, cool, traço MD3, você vai mudar para MD7. Ctrl S para salvar. Então tem o ícone aqui. Perfeito. Agora eu vou lá no sistema, vou abrir ele aqui, atualizar. E você vai observar que aqui eu tenho um ícone, eu tenho o título, eu tenho a descrição. Mas aqui ele puxou WhatsApp, fone, senha, isso aqui eu vou remover. Então vamos lá. Eu tenho logo o título, descrição e esse WhatsApp aqui eu vou apagar. Esse administrador aqui eu vou apagar e a senha também eu vou apagar. Ok. Perfeito. Ctrl S para salvar. Vou voltar aqui, atualizar. Perfeito. Então eu tenho um ícone, eu tenho adicione o título e eu tenho adicione a descrição. E aqui, ó, serviços. Aqui, se eu listar, ele volta para serviço. Aqui, se eu cadastrar novo, ele volta aqui para o nosso sistema. Perfeito. É isso que eu preciso. Agora, eu vou acessar aqui o meu sistema. Vou aqui no index. Aqui no index, eu vou lá em usuários. Eu vou aqui em filtros usuários. Eu vou aqui em criacão. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Agora, eu vou em filtros serviços. E vou aqui no criar. Ctrl V, Ctrl S para salvar. Agora eu vou aqui selecionar aqui o caminho que diz usuários, que é a pasta, Ctrl H, e vou mudar para serviços, Ctrl S para salvar. Vou fechar aqui para você visualizar melhor. E aqui eu tenho criar sendo feito. E aqui eu só copiei ali, pessoal, estou só copiando e colando. Agora eu tenho um inserir aqui, que já está prontinho lá de usuários. Agora você vai aprender, pessoal, deixa eu só fechar esse aqui, que está com risco de desempenho, porque eu estou trabalhando com várias abas abertas aqui, porque é do sistema para conseguir te dar suporte. Agora eu só copiei aqui, pessoal, você viu que eu só copiei e colei código para você aproveitar áreas do sistema. Aqui você pode até deixar aqui o default, ou você pode aqui deixar aqui em Synthesiful Special Chars. Então, pessoal, agora que eu tenho essa parte aqui recuperada, eu vou simplesmente entrar na classe de usuários. Aqui na classe de usuários, aqui, vamos lá. Ele manda aqui para uma classe chamada usuário. Eu vou chamar de serviços. Ok. Ctrl S para salvar. Aí inserir. Perfeito. Ele manda lá, Ctrl S para salvar. Eu vou aqui em Shipcore. Em Shipcore eu venho aqui, botão direito do mouse. Aqui, melhor, desculpa. Você vem aqui em gerentes, botão direito do mouse, new file, serviços. O mesmo nome do arquivo é o mesmo nome da classe também, não se esqueça. Aqui eu vou abrir o PHP, fechar o PHP, vamos aqui minimizar. Aqui eu vou simplesmente iniciar uma classe, eu não estou utilizando tipagem, não estou utilizando o nosso Composer, então não uso tipagem, não uso namespaces aqui. Te ensinar a programar de jeito bem simples mesmo, depois a gente passa para essa parte mais avançada. Serviços, e daí abre e fecho aqui o nosso parênteses, que eu vou deixar aqui abaixo.
Aqui também eu não estou colocando aqui, por exemplo, tipagem, né? Não tem nada disso aqui também. Aqui dos métodos eu não estou colocando tipagem. Aqui eu vou criar um método privado, data, um método privado, ID e um método privado para receber as nossas respostas, que é o resultado. Ok. Aqui eu vou criar uma const, ou melhor, eu vou fazer na mão isso aqui. Então eu vou colocar public function e daí eu vou inserir, não é? Inserir, abre e fecho aqui, abre e fecho parênteses. Onde está esse inserir, Mike? Está aqui no nosso criar, que é o nosso inserir. Ele manda aqui o nosso array. Agora eu vou pegar o get resultado, vou colocar aqui, shift alt setinha para baixo. Aqui é o get resultado, que ele simplesmente retorna o resultado. Return this resultado. Ok. E daí, pessoal, aqui eu vou simplesmente atribuir o this data é igual a data, ponto e vírgula. Vou pegar esse data aqui e vou colocar aqui array data. Ok. Então, eu estou pegando aqui o inserir a data. E é claro que eu preciso de todos os campos. Então, eu vou pegar aqui, ó, if in array. Aqui, se estiver os campos vazios, ele não entra, senão ele pega aqui o desdata e entra na data. Ok, aí aqui o retorno é false. Return false. E aqui o resultado que vem do nosso sistema, desresultado, que está aqui, que é o cara que pega as respostas, é igual a false. Ponto e vírgula no final. Ctrl S para salvar. Alinhado aqui o código. Ctrl S para salvar. Perfeito. Então é isso que eu preciso. Se der tudo certo, ele entra no nosso des banco. Des criar sistema ou criar serviço. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. O banco, eu vou entrar aqui em usuários. Vou pegar já o nosso filtro do banco sendo feito aqui. Vou pegar aqui o banco inteiro, aqui é o private banco. Pego todo esse filtro aqui de usuários para não precisar ter o trabalho de criar o banco de novo. E vou lá, o método private bancos, ele fica abaixo dos métodos públicos. Então aqui eu simplesmente removo esse cara aqui. Aqui eu removo essa data aqui. Aqui, prontinho. Aqui eu tenho tudo trabalhado. Aqui eu vou pular o ID. O ID deixa ele pulando o ID. Aqui eu vou pular essa parte aqui. Ctrl S, perfeito. Aqui é o ícone. Ícone. Copiar aqui, ícone. Título. Perfeito. Título. Descrição. Descrição. E aqui, data, recebe date no padrão americano, tá, pessoal? Então ele recebe ano, mês, dia, horas, minutos, segundos. Esse cara aqui eu não vou receber. Prontinho. Tá pronto, já filtrado aqui. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui nos nossos usuários. Eu já tenho pronto aqui o criar. Cadê o criar? Simplesmente vou copiar ele. Para você ver que rápido aqui que a gente vai criar esses serviços. Eu vou aqui no serviços. Aqui o método private criar. Pronto. E é criar usuário? Não. Eu simplesmente criar serviços. Copio aqui e mudo. Olha o outro método. Só copio e só trago ele aqui. Não é self-bd e sim servicos. Ctrl S para salvar. Prontinho, já está pronto aqui para criar. Agora vamos lá testar. Vamos acessar o nosso sistema, atualizar. Ele está recepcionando os dados, ele está mandando nossa classe. Eu vou pesquisar aqui ion
Ícones, você já sabe isso aqui, não precisa nem passar porque eu já te ensinei aí onde você pega, tá lá nas outras aulas. Se você quiser eu coloco na descrição da aula aí, mas cara, esse aqui o Ion Icons é o que a gente utilizou para gerar ícones aí no nosso sistema. Então, uma vez que você está pegando esses ícones, você pode simplesmente entrar aqui em ícones, aqui, cadê ícones? Você pode pegar o ícone que você quer. No nosso caso aqui é esse aqui, se eu não me engano é lupa, como é que é o nome daquele ícone? Lu, não, aqui ó, telescópio, vou copiar ele, copiar, vou colocar esse ícone lá. Cadê o nosso sistema, pessoal? Me perdi aqui. Eu vou colocar o ícone. Copiei o ícone. Agora eu vou copiar aqui a estratégia de marketing digital. Vou simplesmente copiar o mesmo título aqui. Vou copiar a mesma descrição. Está aqui. Copiar. E vou colar a descrição aqui. Simplesmente foi gerado no Lorem Y. Lorem Y é para você gerar textos, você que é programador e design front-end, criar isso aí. Aqui no canal você aprende a ser um programador completo. E aqui eu vou clicar em salvar. Foi salvo com sucesso, tá aqui a descrição. Olha que legal, pessoal, já até mandou para nós aqui, né? E tá aqui o nosso título. Ele deu toda essa formatada, quebrou tudo isso aqui, pessoal. Por quê? Porque a nosso filtro full special chars, ele faz essa filtragem e às vezes ele quebra ali o nosso sistema. Então eu vou entrar aqui no criacão, aqui no criar, nos filtros criar, eu vou mudar aqui para filter default aqui. Default. Ctrl S para salvar. Vou voltar, vou lá no meu banco de dados, excluir. Você viu que ele já fez a leitura lá, né, pessoal? Que a gente só copiou e colou a leitura. Apaguei aqui no banco de dados. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui. E vou... Ah, peraí. Ele vai para lá, isso mesmo. Aqui eu vou para criar. E ó, ele já mandou direitinho aqui para nós. Mas o ícone, ele está quebrando aqui o ícone também, pessoal, para não aceitar o ícone, porque tem algumas questões aqui que ele não quer aceitar. Então, o ícone eu vou resolver ele também aqui, eu vou passar ele pela filtragem. Na realidade, todos eles eu poderia pular na filtragem lá. Então, eu vou pular só o ícone aqui, porque o ícone ele não aceitou. Então, como que eu faço para fazer aceitar esse ícone? Eu vou simplesmente acessar ali a minha classe. Na minha classe Servicos, eu vou lá no banco de dados. Aqui está vendo que ele está fazendo toda a purificação da classe, limpando ela, né? Aqui eu vou abrir aqui o desdata e eu vou dizer o seguinte: desdata ícone, ponto e vírgula no final. E aqui eu vou dizer assim, aqui o ícone é igual a esse cara aqui. Ok, vou deixar ele aqui. Vou aqui colocar um set. E ele vai fazer o seguinte, ele vai pular esse campo aqui. E eu vou pegar aqui esse campo aqui embaixo do ícone e atribuir ao ícone. Prontinho. Vou voltar, apagar essa coluna no banco de dados, atualizar, apagar. Vou voltar. E ó, tá o meu ícone lá e vou salvar. Pronto. Agora ele fez foi pular o ícone mesmo, pessoal. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O que eu fiz aqui? O ícone aqui, eu pulo ele aqui. O ícone é igual ao ícone. E aqui ele pula aqui o ID, que ele pula o ícone. O ícone é igual a ícone. Talvez por causa do string aqui. Deixa eu pegar aqui o string, dar um Ctrl S para salvar. Mas eu acessei o banco de dados e ele cadastrou o ícone aqui, pessoal. Só que ele não mostra ele ali. Por quê? Por que ele não mostra ele aqui? Deixa eu até atualizar aqui. Porque eu não estou chamando aqui no meu rodapé do chip as configurações aqui do nosso sistema. Então eu posso aqui, ó, usage. E esse usage aqui, ó, simplesmente posso mostrar aquele ícone ali também. Clica aqui no chip. Aqui no chip, no painel, tá, pessoal? Aqui dentro do painel dele, que é aqui, ó, chip MS, que é o painel.
Eu vou aqui no rodapé dele, aqui eu tenho o rodapé login, rodapé JS, aqui ó, rodapé JS, e eu posso colocar ele ali em cima, ali, Ctrl V, Ctrl S para salvar, vou voltar aqui, atualizar, atualizar, ele não está aceitando, aceitou, agora ele apareceu aqui. Então pessoal, ó, tá aparecendo o ícone ali para nós, pessoal, aqui é o íconezinho que a gente está utilizando. Mas como é que eu faço deixar esse ícone maior? É claro, é só você ampliar ele ali, esse código. Mas só que como ele está pegando o ícone completo, então ele pega menorzinho. Então deixa como está. Então perfeito, agora já estamos pegando o ícone, já estamos exibindo. Perfeito, já estamos salvando no banco de dados. Perfeito, agora eu vou close all, vou fechar tudo. Agora que eu fechei tudo, eu vou no meu próprio criar ali, que ele manda o editar, aqui eu tenho o nosso criar, cadê o criacão do nossos serviços, criacão, vou dar um Ctrl A, vou aqui no atualizar cão, Ctrl V, Ctrl S, aqui eu vou colocar um input do tipo hidden, e aqui eu vou mandar o ID, e o value vai ser o ID que eu vou colocar lá em cima, que agora a gente vai fazer a leitura, né? Eu vou colocar aqui o value vai ser o ID. Deixa ele aí. Agora, o atualizar cão, eu vou mandar para o filtros, deixa eu ver aqui, serviços, deixa eu minimizar esse cara aqui, aqui ó, filtros, atualizar, perfeito. Então ele manda para filtros aqui no form action, aqui ó, filtros, atualizar, perfeito, vou dar um Ctrl S para salvar. Pessoal, você que caiu de paraquedas aqui deve entender uma coisa. É uma série completa, tá? Então, para você não se... Eu estou mais rápido aqui porque as pessoas já chegaram nesse nível aqui, já entenderam. Vou tirar esse require aqui. Vamos tirar de todos esse require. Ok, vou salvar. E aqui o criar, mantenho aqui, não tem problema. Perfeito, ele manda para o atualizar. Mas eu tenho que ler os dados, né? Eu tenho que ler ele aqui. E aqui serviços atualizar. Ctrl S para salvar. Perfeito. Então, serviços atualizar. Ele manda para lá, manda para o index. Perfeito. Agora eu tenho que fazer uma leitura aqui em cima. Vou fazer essa leitura aqui em cima. Vou dizer que ler usuários. Eu tenho até essa leitura ali no nosso prontinha. Aqui no nosso index aqui do nosso sistema. Deixa eu fechar ele aqui. O index. Eu tenho a leitura pronta aqui no próprio sistema, aqui, essa leitura aqui. Eu vou pegar essa leitura, copiar essa leitura até aqui, vou voltar na leitura, colar essa leitura aqui, vou minimizar esse cara aqui, vou fechar esse for each aqui. Aqui eu abro uma chave do if, vou fechar esse if aqui. Perfeito. Shift Alt F para indentar o código, prontinho. Aqui não precisa de order by ou coisa assim, é só uma leitura que está pegando a partir do ID, mas eu preciso aqui focar no here, foque no ID, e eu vou atribuir esse ID ao link ID, e aqui eu vou pegar o ID, aqui, né, ID é igual, tá pessoal, senão não funciona, e vou pegar aqui o ID cliente, ou melhor, né, não é cliente, servico. Vou pegar esse ID servico aqui, vou colocar aqui embaixo, servico é igual a filter input get, porque vem da URL get, e aqui é input, faltou um T, e eu vou mandar o editar, minúsculo, editar, e daí o editar filter default, ok? E aqui eu vou pegar esse ID serviços é igual a base 64 minúsculo, base 64
decoder, opa, 64, decoder, ponto e vírgula aqui, o próprio ID. Então, reescrevendo ela aqui, deixando ela aqui um ID único. Perfeito, dá um Ctrl S para salvar. Agora, é como o PHP ele de cima para baixo, aqui ele já pega o ID já no formato decodificado. Mas por que decodificado base 64? Porque quando a gente manda aqui no index, a gente manda aqui ele criptografado. Você pode observar que esconde e aqui ele coloca uma criptografia. Aí quando eu clico em editar, ele vai para atualizar cão, que apresenta o ID criptografado. E depois eu removo essa criptografia lá no atualizar cão, tá bom? Então agora eu tenho o ID, eu tenho o Servicos, então eu vou pegar aqui o Servicos, que está em objeto, e vou fazer a leitura de Servicos aqui, pessoal. Então vamos lá, Servicos, vamos lá, Servicos aqui, ó, cole o ícone, eu vou colocar o value, e aqui, vamos lá, vou abrir o nosso PHP com echo. Aqui eu vou colocar serve, ele serve o ícone. Se existir o ícone, recebe o ícone. Caso contrário, ele recebe o valor em branco, nulo. Vou pegar o value aqui, até aqui o final do value. Vou colocar aqui embaixo. Se existir o título, recebe o título. Se existir a descrição, aqui, value, ele recebe a descrição. Aqui, prontinho. E aqui, pessoal, value, ele manda o ID. Não precisa dizer se ele existe, porque obrigatoriamente ele existe o ID ali em cima. Então, eu mando o ID do serviço em branco. Eu mando o ID ali oculto no campo ID aqui quando eu precisar. Tá bom? Então, para atualizar, vou clicar em salvar. Vou clicar em editar. E agora ele está apresentando as informações. Por que ele deu essa quebra aqui com o ícone? Tá? O ícone ele apareceu desse jeito. Porque é assim mesmo, pessoal. Quando ele vai apresentar um ícone aqui. Deixa eu até olhar. Aqui o meu eco. Aqui. Eu poderia mudar, em vez de apresentar o ícone, eu apresentar simplesmente o nome do ícone, que aí a gente, em vez de colar ele inteiro, a gente apresenta o nome ali no sistema. Pega o nome do ícone e só apresenta o nome do ícone, que fica até mais fácil, que ele evita aquele erro, porque ele está dando eco no HTML, entendeu? Então, como ele está dando eco no HTML, em vez de mandar aquilo, eu mando só o ícone. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou entrar lá no index. No index, aqui nesse index, eu vou colar esse ícone inteiro. Vou pegar esse ícone aqui. Esse ícone que está aparecendo aqui inteiro com o nome dele. Aqui eu vou pegar no banco de dados que está mais fácil. Vou colar aqui o ícone inteiro, Ctrl X. Vou recortar, tá? Ele vai ficar sem ícone ali. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na minha index, aqui no meu sistema que faz a exibição do ícone. Em vez de ele exibir o ícone aqui direto, ele vai simplesmente exibir aqui dentro desse bloco ion o ícone que eu quero dentro do name. Aí eu vou simplesmente só colocar o nome do ícone lá. Aí fica mais fácil, dá um Ctrl S para salvar, tá bom? Aí eu só preciso printar o nome do ícone. Agora você vai saber qual o ícone só printando o nome do ícone. Ctrl S para salvar. Agora eu vou entrar aqui no meu banco de dados e eu só vou printar o nome do ícone lá, tá bom? Telescope underline outline. Então, se eu voltar aqui no meu sistema, ele acaba aquele errinho lá de apresentar HTML, porque está apresentando HTML e apresenta apenas o nome do link. Se eu voltar aqui em listar, ele mostra qual ícone que é, porque eu coloquei dentro do ícone aqui, ó, dentro do name, o ícone sendo chamado. Então, assim fica resolvido. E eu só chamo o nome do ícone lá. Então, fica fácil para a gente resolver. Ctrl S para salvar. Prontinho, pessoal. Agora, quando clicar em editar, eu tenho que editar essas informações também lá no meu sistema. E para editar também é muito simples. Eu venho aqui no criacão, aqui no atualizacão, aqui,
ele manda lá para atualizar. E eu tenho aqui no filtro criar. Eu vou entrar aqui no filtro criar, vou dar um Ctrl C para copiar tudo. Vou voltar aqui no meu sistema, lá no atualizar aqui, vou abrir o atualizar, vou dar um Ctrl V para colar, Ctrl S para salvar. E aqui ele manda o chip criar, tudo bem, ele mandar o chip criar, não tem problema. Mas aqui eu vou mandar atualiza serve, tá? Atualiza serve e ele vai mandar aqui o criar, que é todos os campos do formulário. E aqui ele vai mandar o ID, que é o nosso campo oculto ID lá no sistema, tá bom? Vou dar um Ctrl S para salvar. Então, basicamente isso. Então, só tem que criar essa classe de atualização, que ela simplesmente vai servir para atualizar o nosso sistema. Dá um Ctrl S para salvar. Vou lá na minha classe, que está a classe de serviços. Eu devo ter fechado ela, né? Então, tem a classe de serviços. Ela está aqui prontinha, aqui do ícone, mapeamento e tudo mais. Aqui, eu tenho aqui o atualizar, ele recebe a data. Vou copiar esse public aqui inteiro, só para a gente agilizar a aula, tá, pessoal? Vou colocar aqui embaixo. E aqui eu vou simplesmente entrar no atualizar, atualiza serve, que ele manda o ID. Esse ID, pessoal, você se lembra, é um campo oculto que ele manda aqui. Ele manda lá no nosso formulário de atualização. Lá embaixo ele tem esse campo aqui, ó, do tipo hidden, que é oculto, que ele manda o ID do nosso serviço. Perfeito. Ele mandou o ID do nosso serviço, ele está recepcionando esse ID lá, eu preciso atualizar. Então eu copiei aqui o método público, ele manda aqui o atualiza serve, ele manda o array com a data, com todos os dados, mas ele manda aqui também um int ID, vírgula, tá bom? E aqui Shift Alt setinha para baixo, aqui eu vou pegar o ID, e o ID que está lá em cima, já setado ali, ele recebe o ID também ali. Perfeito, é só isso que eu preciso. ID, tudo pronto. Eu tenho aqui em usuários, para a gente agilizar o processo também. Eu tenho aqui vamos atualizar. Vou copiar esse vamos atualizar aqui. E vou colar esse vamos atualizar na classe de serviços aqui. E você pode observar que aqui, ó, eu tenho atualiza serve, ele manda o vamos atualizar. Aqui, ó, se for diferente aqui do thisData e for vazio, aí ele pula. Então aqui eu vou só mudar isso aqui de criar para atualizar, mas antes eu vou colocar o vamos atualizar aqui embaixo, que é o método privado, vamos atualizar. E daí ele vai atualizar aonde? Ele vai atualizar no nosso bloco de serviços. Então eu vou colocar aqui, ó, servicos, tá bom? E eu vou colocar em um ponto e vírgula no final. E daí ele vai atualizar a data, ele vai atualizar os dados do banco de dados, e daí ele vai filtrar pelo ID que ele está recepcionando, mandando naquele ID que está camuflado no método privado que a gente recebeu ele aqui. Esse ID, pessoal, ele está vindo a partir do meu método privado, que é isso aqui, ó. Ele manda o ID, daí eu atribuo esse ID a um método privado, e daí ele manda todos os campos do formulário também para atualizar, e eu atribuo esse método ao data. E aqui o data, ele acessa o banco de dados para atualizar as informações e filtrar, e aqui eu vou acessar o vamos atualizar, e aqui eu vou mudar de usuário para servicos. Vou copiar esses servicos, vou lá no vamos atualizar o usuário que eu coloquei e vou substituir por servicos. Vou dar um Ctrl S para salvar e agora sim eu já consigo atualizar essas informações, porque são essas mesmas informações do banco de dados. Vou acessar o meu sistema, vou entrar aqui no atualizar, onde é que está aqui o nosso atualizar, aqui ele verificar se está mandando direitinho, tá? Então é isso que eu preciso, vou minimizar aqui, vou clicar em editar. Agora eu vou mudar aqui, vou colocar um 7 aqui, vou colocar um 7 aqui, vou colocar um 7 no começo aqui, vou clicar em salvar. Deu tudo certo, ele colocou um 7 em todo mundo, isso mesmo, eu vou tirar o 7, vou tirar o 7, vou tirar o 7, vou salvar novamente. Prontinho, é isso que eu preciso. Agora tá ok, pessoal, eu já estou conseguindo criar, eu já estou conseguindo atualizar. Agora eu vou criar aqui os 3 que eu preciso, eu vou clicar aqui em criar um novo. Vamos aqui, eu preciso criar esse aqui, criar. Vou colocar esse cara aqui para criar. Vou entrar aqui e copiar esse mesmo texto. Já o ícone, eu vou entrar na indexação dele para pegar o ícone que está sendo utilizado lá nessa área de serviços, né? Eu tenho aqui marketing e aqui eu tenho aqui o criar.
E aqui você pode observar que eu tenho um ícone e eu tenho aqui o nome do ícone que eu preciso, que é só o nome do ícone, tá? Você pode pesquisar, você já sabe onde pesquisar esse ícone, então eu não preciso explicar novamente. Aqui eu vou colocar em colar, vou clicar aqui em salvar. Então ele salvou aqui, eu já tenho aqui o criação e aqui o ícone aparecendo. Como que ele vai ser? Ah, peraí, não é esse ícone. Então se não é esse ícone, o ícone está em cima aqui, ó, Desktop Outline. Vou voltar aqui, colar esse ícone aqui para substituir. E aqui você pode observar que ele já mudou para Desktop Outline. Aqui eu vou criar aqui um novo ícone, vou criar aqui o posicionamento da marca, vou colar aqui o posicionamento da marca aqui. Vou pegar esse texto do posicionamento da marca, vou colar ele aqui e vou deixar ele aqui prontinho. Vou lá novamente, posicionamento da marca, aqui é o posicionamento da marca, copio aqui o ícone, vou copiar o ícone aqui, vou voltar lá no meu sistema, colar o ícone, salvar o ícone aqui, tem todos os ícones salvos. Agora, quando eu clicar aqui para excluir, eu tenho que excluir. Então, para excluir, eu vou simplesmente copiar aqui novamente. Eu vou copiar uma tabelinha qualquer aqui, só para a gente ter uma tabelinha a mais. Clonei ela aqui, vou atualizar e você tem ela aqui repetida aqui no nosso sistema. Se ela está repetida, eu posso clicar em excluir, ele vai ter que excluir. E agora, quando eu clicar em excluir, vou lá no index de serviços. Cadê o index de serviços? Aqui é usuários. Vou apagar aqui usuários, mas antes de apagar usuários, eu vou aqui, ó, private, remover o usuário. Vou copiar aqui o remover o usuário, vou na classe serviços, lá embaixo. Aqui eu vou colar esse remover usuário, porque eu já fiz. Vou mudar aqui para servicos. E aqui mudei para servicos. Aqui é remover. Vou mudar para remover servicos. E você está aprendendo a reutilizar a classe sem precisar aqui digitar o código novamente. Vou salvar aqui, ó, remover servicos. E aqui no usuários aqui eu tenho a classe para remover usuários, que é deletar usuários. Então vou copiar o deletar usuários, aqui a classe o método público, né? E vou lá no meus serviços, vou lá acima, lá nos métodos públicos, acima aqui do get resultado, vou colocar aqui, ó, deleta usuário, não vai ser deleta usuário, vai ser deleta servicos. Então deleta servicos, vai acessar o remove aqui embaixo, remove servicos, que está aqui embaixo sendo acessado. Então ele vai fazer o seguinte, ele manda o ID, e aí o ID eu atribuo ao ID, e daí se o ID for vazio ele dá o retorno falso, senão ele entra na classe privada remover usuário. O remover usuário vai entrar aqui na página de serviço, vai olhar se existe esse ID, vai olhar se o ID é igual a esse ID, se for igual, ele remove e o retorno é igual a true, ele manda aqui para o get, que o get manda para o nosso remover. O nosso remover, você pode observar que ele está aqui na classe de serviços excluir, pessoal, aqui, ó, serviços, filtros, excluir. E aqui no nosso index, aqui, ó, no nosso index, quando eu clico aqui para remover, ele manda o ID dos serviços aqui para o tipo remover. Então eu vou acessar aqui a parte de usuários, aqui usuários, e usuários eu venho aqui em filtros. Em filtros eu tenho excluir, vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou lá no meu excluir, aqui no filtros, excluir no nossos serviços, vou colar isso aqui, Ctrl V, vou selecionar aqui usuários, vou dar um Ctrl H, vou mudar aqui para servicos, substituir todos, ele manda lá para o index servicos, aqui não é deleta usuários, como você pode observar, vou fechar aqui esse cara aqui, vou fechar aqui todos esses caras, vou fechar aqui o usuário, vou aqui na classe de serviços, ele não é deleta usuário, ele é deleta serviços. Então vou copiar aqui deleta serviços, vou entrar aqui, ele aqui, ó, deleta serviços, e daí ele manda para a classe, não classe usuários, mas sim classe servicos. Então classe servicos, ele mandou para essa classe de servicos, eu vou aqui salvar, eu vou dar um Ctrl S para salvar, prontinho, pessoal. Está feito aqui, agora ele vai excluir. Por quê? Porque eu simplesmente copiei e segui esse método aqui. Agora ele manda lá o nosso ID, quando eu clico lá na index aqui e clico aqui, deixa eu fechar essa index para não confundir. Vou fechar esse atualizar, o criar, vou fechar aqui o criacão, vou abrir aqui o nosso texto, vou clicar aqui no nosso index. Aqui quando você observar, quando eu clicar em serviços, excluir, ele manda para servicos, filtros, excluir. Aí ele manda o ID. Eu recepciono o ID aqui no excluir,
Pego esse ID, ele é um ID do tipo ID delete. Aí o input delete, né? Deixa eu ver aqui se é um input delete mesmo. Vou copiar isso aqui, input delete. E vou lá no index, vejo se é um input delete. Aqui, ID delete, é os serviços delete. Ele envia esse delete para lá. E daí ele vem para nossos serviços. Ele envia essa parte do delete lá nos serviços. E daí esse delete ele entra no deletar serviços, que é igual ao ID. E esse ID ele vem aqui, se o resultado for verdadeiro, ele vai deletar e dar o retorno verdadeiro e deleta. Caso contrário, null. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui não faz parte aqui da nossa classe. Provavelmente ele está ali porque eu estava fazendo alguma aula sobre ele e coloquei ali. E daí eu tenho aqui o delete, ele manda para o delete que manda para a nossa classe serviços. Entramos na nossa classe serviço, ele manda para o deleta serviços que manda o ID. O ID é atribuído ao método privado ID, daí se ele for nulo, ele não faz nada. Depois ele entra no nosso remove serviços. O nosso remove serviços, ele vai verificar se o ID é mesmo aquele ID, ele deleta só aquele ID. Prontinho, está explicado. Fui um pouquinho rápido hoje, porque eu já te mostrei isso algumas vezes, te expliquei com riqueza de detalhes. Então, para não repetir, eu te mostro aqui de um jeito mais rápido. Aqui agora eu vou excluir, e ele excluiu com sucesso. Viu que simples? Se eu digitar aqui CRI Racão, ele já está fazendo a pesquisa. Então, eu já criei o editar, o excluir e o criar aqui no nossos serviços. Está prontinho. Agora, eu tenho que listar esses serviços lá na minha home. Para mim listar esses serviços na home, eu tenho que simplesmente fazer essa leitura. E a gente já continua. Vamos lá. Eu tenho que acessar aqui o index principal. Eu já tenho uma leitura, né, aqui nesse servicos. Mas no index as leituras são diferentes. Deixa eu fazer o seguinte, vou fechar tudo para não confundir vocês. Vou entrar aqui, vou lá no nosso index. Ali no nosso index eu tenho os serviços. E aqui eu tenho outra leitura aqui em cima, né? Isso é uma leitura de descrição. Deixa eu entrar aqui. Vou pegar essa leitura ler destaque, igual new ler. E aqui eu até posso usar esse mesmo resultado aqui. Vou copiar esse cara aqui, copiar. Vamos lá embaixo. Aqui eu tenho os serviços. E aqui, pessoal, eu tenho os serviços aqui um por um. Eu tenho aqui o L, LI, fecha os serviços, né? Então, deixa eu fechar esse cara aqui. Vou apagar todos os outros LI. São 3. Pronto. Vou deixar só um serviços aqui, do L, LI aqui. E aqui na LLI eu vou abrir um PHP. Fechar aqui o PHP. Shift Alt F para indentar o código. Aqui eu coloco o meu serviços. Shift Alt F para indentar o código. E aqui é o seguinte. Essa leitura na home, eu vou até consertar essa parte ali em cima. Ela não pode ser feita aqui na home. O método legal para fazer aqui na home é o seguinte. Você coloca aqui 2 pontos. E aqui, ó, end if, ponto e vírgula, tá bom? Então, 2 pontos, aí abre o if e inicia o if. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar essa leitura. Essa aqui eu vou tirar essa leitura. Vou fazer a leitura aqui de servicos. Aqui abaixo eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que servicos leitura é igual a formata 2 pontos, 2 pontos. Deixa eu ver se eu coloquei nesse chip de vocês o resultado. Aqui formata resultado. E aqui vou simplesmente pegar esse resultado dessa leitura aqui em cima e vou atribuir ao formata resultado para mim conseguir ler ela aqui. Vou pegar aqui os serviços, vou colocar ela aqui, serviços. Vou fechar aqui. Aqui eu vou fechar o if. Aqui 2 pontos, né, pessoal? Vou deixar aqui em cima para você visualizar melhor. And if. O for each eu vou abrir aqui porque é um laço de repetição. 2 pontos. Aqui eu vou colocar and for it.
and for it. Vou pegar aqui o for it aqui, pessoal. Nossa, quase que não saiu o for it aqui. E aqui and for it. Opa! Então aqui eu estou abrindo o laço de repetição e fechando e lendo aqui a nossa tabelinha lá de serviços. E aqui, pessoal, se eu estou lendo, aqui não é destaque, aqui é serve, tá? Vamos colocar como serve, vou copiar aqui, serve, serve, serve. Como é um laço de repetição, eu tenho que fechar o meu PHP aqui, abrir o meu PHP aqui, ok. Tirar esse espaçamento aqui do PHP, tirar isso aqui, Ctrl S para salvar, selecionar esse cara aqui, recortar, colocar abaixo desse ULI, bem no fechamento dele, porque é um laço de repetição. E aqui eu vou simplesmente abrir aqui o meu ícone aqui dentro do ícone, aqui no name, eu vou colocar aqui agora a minha leitura, vou colocar aqui, ó, serve, serve, e vou buscar o ícone, vou pegar esse cara aqui, vou pegar o título, vou pegar esse texto aqui, título, vou pegar esse texto aqui e vou colocar o descricão, descricão. Ctrl S para salvar e pronto, pessoal, já vai fazer uma leitura ali, tirar esses espaçamentos aqui, não se preocupe, você que é um programador PHP mais avançado, continue no canal porque eu vou trabalhar com rotas nos próximos cursos aqui do canal, tá bom? Então, eu tirei todos esses espaçamentos, eu estou buscando aqui as informações, aqui eu estou buscando aqui o ícone, aqui eu estou buscando o título, a descrição. Ctrl S para salvar. Aqui, pessoal, agora eu vou ver se ele vai me mostrar isso aqui. Eu vou atualizar. E olha, pessoal, está funcionando, buscando pelo banco de dados. Vamos lá em serviços, aqui, ó, listar. Vamos cadastrar mais um. Aqui eu vou colocar teste aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ícone qualquer, vou voltar aqui em ícones, vou pegar esse ícone aqui da caminha, copiar aqui o ícone, eu quero só aqui o da cama, eu quero só o nome do ícone, então vou recortar esse ícone aqui, Ctrl X, aqui o que está dentro de name, colar aqui dentro e salvar aqui. Ele ficou, ó, teste e a caminha. Vamos atualizar, e olha o que acontece aqui embaixo, ele abre aqui o ícone, que é a da caminha, teste. Eu posso editar? Posso. Aqui eu coloco o teste. E aqui eu vou colocar Maicon Silveira. Aqui vou comprar os cursos do professor. E aqui, ó, eu vou buscar outro ícone. Vou digitar aqui, no caso, Rocket. Vou pegar um foguetinho, copiar esse foguetinho. Eu só vou alterar aqui, pessoal, só para você ver, ó, Rocket Outline. Eu vou copiar aqui dentro do name, colar aqui dentro e prontinho. Eu vou atualizar e olha o que acontece, pessoal, já mudou. A gente já está cadastrando aqui a área de serviços aqui no nosso sistema. E ó, posso cadastrar quantos eu quiser aqui, ele vai empurrando aqui, ó. Vou cadastrar aqui mais um, vou colocar aqui o Rocket de novo, vou colocar aqui adoradores, eu vou colocar aqui, ó, Jesus te ama, e aqui, Criador dos céus e da terra, e vou salvar. E olha aqui, ó, vou atualizar. Jesus te ama, Criador dos céus e da terra. Então, eu posso cadastrar aqui quando eu quiser que ele vai cadastrando. Se eu entrar aqui, ó, em excluir, vou excluir, ele já remove ali. Tá bom? Então, está pronto, pessoal. Já chegamos até aqui, já está acabando o nosso treinamento, né? Fizemos aqui a área de serviços. Falta aqui outro serviço, que vamos adicionar bloquinhos como esse aqui. Ó, outros serviços. E daí depois esse outro serviço a gente tem aqui imagens. Então os outros serviços a gente pode simplesmente colocar aqui um update também nele e uma imagem no meio, tá bom? Eu vou fazer isso na próxima aula. Temos a parte de marketing ainda para fazer, a parte de notícias, depois aqui receba novidades e a gente tem que capturar esses e-mails do usuário aí para enviar, tá bom?
Então, basicamente, a gente está acabando, chegando no final do nosso treinamento, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você e, claro, que Ele abençoe você em todas as áreas da sua vida e que os cursos aqui do canal te dêem um direcionamento na vida, te ajude a arrumar emprego, te ajude você a ganhar dinheiro na tua cidade como freelancer, criando sites e sistemas para outras empresas. E se você quer se especializar um pouquinho mais, o link está na descrição. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima aula.